Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje teremos aqui álgebra linear. Farei aqui uma revisão a partir de exercícios dos temas subespaço vetorial e base de um subespaço. Farei alguns itens desse exercício e deixarei outros itens para que vocês também exercitem. Então vamos começar aqui a partir da segunda questão. Verifique se os conjuntos a seguir são subespaços vetoriais em relação à soma e à multiplicação por escalar usuais. Em caso negativo, dê um contra-exemplo. O que nós temos para lembrar sobre a teoria e a definição do que vem a ser um subespaço vetorial? Bom, lembrando que se V é um espaço e W contido em V um subconjunto, então W é subespaço se e somente se três condições forem atendidas. A primeira é que o vetor nulo tem que estar em W. A segunda é que, tomando dois vetores em W, a soma deverá estar em W. Vou repetir. Tomando dois vetores em W, você tem que garantir que a soma também estará em W. E a terceira condição é que, se eu tomo um vetor em W e multiplico por um escalar real, então alfa vezes U deverá satisfazer a condição de estar também no conjunto W. Então, essa é a definição de subespaço vetorial. Iremos aplicá-la para resolver este exercício. Vamos então para o item F. Aqui nós temos um conjunto que está contido no conjunto das matrizes. Olha como é que são os elementos. São matrizes 2 por 2. Mas quais são essas matrizes? São as matrizes em que o elemento da primeira linha, primeira coluna, é igual ao elemento da primeira linha, segunda coluna. Ou seja, nós temos essa igualdade aqui. E além disso, que a segunda linha, segunda coluna, o elemento seja 0. Vamos pegar aqui alguns exemplos de vetores que estão em F. Os vetores são matrizes, né? Então você tem, por exemplo, esse aqui. Ele está nesse conjunto. Vamos chamar esse conjunto de W também. Porém, esse vetor não está em W. Mas por que, professor, que ele não está em W? Simplesmente porque o elemento da primeira linha, segunda coluna, não é igual ao elemento da primeira linha, primeira coluna. Portanto, não satisfará a condição dada pelo conjunto, lá no item F. Tá bem? Então, uma vez que nós já sabemos qual é a cara dos elementos, vamos verificar as condições. Bom, a primeira delas é mostrar que o elemento 0, quem é o elemento 0 desse conjunto? É a matriz nula. Vamos mostrar que ela está em, vamos chamar de W. Ela está em W. Por quê? Ora, é simples, porque o elemento da primeira linha, primeira coluna, é igual ao elemento da primeira linha, segunda coluna. E mais, o elemento 2, 2, que é o elemento segunda linha, segunda coluna, é igual a 0. Portanto, é trivial que o vetor nulo está em W. Segunda condição. Segunda condição. Tome dois vetores em W. Então, vamos pegar aqui, ó. x1, x1. Por que eu estou colocando esse elemento também x1? Porque é justamente essa a condição para estar no conjunto W. Pego um cara qualquer aqui que eu posso chamarei de y1. E aqui, obrigatoriamente, tem que ser 0. Então, tomei um vetor de W. Pega agora um outro vetor de W, qualquer, de x2. Aqui, obrigatoriamente, é x2. Aqui, um y2 qualquer. E aqui é 0. Quando eu somo esses vetores, o que ocorre? x1 mais x2 também. y1 mais y2 e 0. E o que eu observo? Que quando eu pego dois vetores quaisquer, a soma
ainda está no conjunto W. Finalmente, vamos à terceira condição, que pegamos um vetor no conjunto, pegamos um x1, y1 e 0. Repito, por que este cara está no conjunto? O elemento da posição 1, 1 é igual ao elemento da posição 1, 2. E o elemento da posição 2, 2 é igual a 0. E multiplicamos ele por um escalar. E o que obtemos? Obtemos o múltiplo escalar alfa x1, alfa y1 e 0. Ora, esse vetor aqui está em W. Por quê? Repito, esses elementos são iguais e esse elemento é igual a 0. Dessa forma, nós garantimos as três condições de subespaço vetorial. Por isso que este conjunto aqui recebe esse status, o status de ser um subespaço vetorial do espaço das matrizes 2×2. Próxima questão eu deixo a cargo de vocês. E o que precisaremos é escrever este vetor como combinação linear dos vetores A, B e C. Tudo bem? Para isso, nós iremos fazer o seguinte. Colocaremos aqui o vetor 2, 5, 9 e 17. Igualamos a uma combinação linear desses três vetores. Usarei aqui para escalares as letras gregas alfa, beta e gama. Portanto, aqui alfa é igual a, alfa vezes o vetor 1, 1, 1, mais beta vezes o vetor 0, menos 1, 1 e 0, gama vezes o vetor 0, 0, 2 e 3. A partir dessa igualdade, se nós multiplicarmos cada um desses vetores pelos escalares alfa, beta e gama, e depois somarmos componente a componente, obteremos o seguinte vetor. Isso aqui deverá ser igual ao vetor 2, 5, 9 e 17. A partir dessa igualdade entre vetores, nós teremos 4 equações a serem atendidas. Uma delas é igualando-se à primeira componente, onde eu tenho alfa igual a 2. Depois, na segunda componente, alfa menos beta igual a 5. Na outra componente, alfa mais beta igual alfa mais beta mais 2 gama igual a 9. E finalmente, alfa mais 3 gama igual a 17. A resolução desse sistema e a conclusão dos escalares alfa, beta e gama eu deixarei como exercícios. Então, resolva o sistema, encontre os escalares e assim você terá escrito este vetor como combinação linear dos três vetores dados, A, B e C. Próxima questão, classifique os conjuntos em LD ou LI. Bom, faremos essa classificação seguindo a definição. Para isso, partiremos sempre de uma combinação linear nula e verificaremos se essa combinação linear nula apresenta apenas a solução trivial, que é 0, 0, 0 e 0, ou se apresenta outras soluções além da trivial. No primeiro caso, se a combinação linear nula só for possível com todos os escalares nulos, então o conjunto é classificado como LI. Por outro lado, se o sistema apresentar outras soluções diferentes da solução 0, 0, 0, então o conjunto é classificado como LD, ou seja, linearmente dependente. Farei então o item B. Iniciamos então com a combinação linear nula dos vetores que são as matrizes. Aqui nós temos essa combinação nula.
O próximo passo é multiplicar cada vetor, que neste caso são matrizes, pelos escalares A, B e C. Então, nós multiplicamos cada entrada da matriz pelos escalares. Aqui ficaremos, então, A vezes 1 é A vezes 1 é A, 0, 0. Agora, vamos multiplicar por B, a segunda matriz. B menos B, B e 0. C vezes a terceira matriz. 2 vezes C, 0, C e C. E igualamos a matriz identicamente nula, que é o vetor nulo nesse caso. Bom, o próximo passo agora é somar cada entrada da matriz e igualar ao elemento que está lá no segundo membro. Então, nós obtemos como primeira equação A mais B mais 2C igual a 0. A menos B mais 0 igual a 0. B mais C igual a 0. E a última equação é C igual a 0. Diante desse sistema, que praticamente está escalonado, nós iremos então em busca da solução. Eu já tenho que C é igual a 0. Substituindo C igual a 0 na equação B mais C igual a 0, eu obtenho que obrigatoriamente o B também é igual a 0. Portanto, já temos que C e B são iguais a 0. Utilizando a segunda equação, nós temos que A menos B é igual a 0. Só que já sabemos de antemão que B vale 0. Então, A também será igual a 0. A primeira equação nada mais é do que uma confirmação de todos esses valores. O A é 0, o B também, o dobro de C também é 0. Essa soma resulta em 0. Portanto, nós partimos de uma combinação linear nula e vimos que para que ela aconteça, devemos atender à condição de que todos os escalares são iguais a 0. Existe apenas essa única solução, que é a solução trivial. Dessa forma, nós concluímos que o conjunto é LI, linearmente independente. Deixe os outros itens como exercício e passaremos à próxima. Próximo item. Determine uma base e dimensão do subespaço vetorial dos pontos de R3 que satisfazem a condição de que x é menos y e que z é igual a 3y. Então, vamos fazer esse problema da seguinte forma. Eu irei exibir um conjunto de geradores para W. Em seguida, eu farei o escalonamento para saber se todos os vetores são essenciais. Se forem, nós extrairemos dali uma base para esse subespaço. Então, vamos trabalhar da seguinte maneira. Penso então que um conjunto W é o conjunto que pode ser descrito dessa forma, ou então pode ser descrito também assim. Vamos às condições. Vamos lá. O que diz essa primeira condição? Que a primeira componente é igual a menos a segunda. Ok? Então, posso tomar como referência a segunda componente. Vamos chamar de y. Tá? Quem é a primeira componente? Tem que ser menos a segunda. Portanto, a primeira componente menos a segunda. E quem é a terceira componente? Z. É o triplo da segunda. Portanto, 3y. E esse y está livre dentro do conjunto dos números reais. Notem, aparece apenas uma letra, né? Esse conjunto aqui ainda poderia ser escrito assim, ó. Y vezes o vetor menos 1, 1 e 3. Onde esse y pertence ao conjunto dos números reais. E aqui vemos que o único vetor que aparece é o vetor menos 1, 1 e 3. Então, esse subespaço trata-se de um espaço de dimensão 1.
Isso aqui é uma reta em R3, gerada a partir do vetor menos 1, 1 e 3. Então, determine a base e a dimensão. Ora, a base para W é o subespaço gerado por menos 1, 1 e 3. Aqui eu nem preciso refinar porque eu tenho apenas um vetor. E qual é a dimensão de W? A dimensão de W é igual a 1. Ponto final. Vamos então à 7ª questão. Dar uma base e dimensão para o subespaço W do R4, onde W é formado pelos pontos x, y, z e t do R4, tal que x é igual a 2y e x menos 3y mais t igual a 0. Então, nós iremos reescrever esse conjunto W a fim de obter um conjunto de geradores para ele. É a primeira parte, primeira etapa. Então, vamos lá. O conjunto W é um conjunto formado onde os vetores de W têm essa cara. Vamos lá. A primeira coordenada tem que ser o dobro da segunda. Então, eu posso colocar como referência a segunda coordenada e a primeira deve ser o dobro dela. Tá? Muito bem. A outra equação diz que x menos 3y mais t igual a 0. Portanto, eu posso dizer que o t é igual a 3y menos x. Tudo bem? Então, essa equação quer dizer isso. Ok. Então, vamos às implicações. O nosso vetor do conjunto W é x, y, z e t. Eu já sei que o y é minha referência e que o x é o dobro do y. É o que está escrito nessa equação. Essa outra equação diz que a coordenada t é a última componente. Ela tem que ser quanto? Tem que ser 3 vezes a segunda menos a primeira. 3 vezes y menos x é 3y menos 2y, pois o x é 2y. Então, 3 menos 2, ficaremos com a coordenada t sendo y. 3 menos 2 igual a 1. Notem que não há restrição nenhuma para a coordenada z, portanto, ela é livre. Então, os vetores que estamos procurando são os vetores que têm esta cara, ou seja, vetores onde a primeira componente é 2y, a segunda é y, a terceira é livre e a quarta tem que ser igual a y também. Ok? Aqui o y é real e z também está dentro do conjunto dos números reais, sendo livre para ser quem quiser. Próximo passo agora é escrever este vetor aqui como combinação linear de vetores, onde esses vetores serão os geradores do subespaço. Então vamos lá. 2y, y, z e y igual. Vamos lá. Olha aqui as componentes que tem y, tá? Vou colocar o y como sendo um escalar e vamos ver qual é o vetor. Aqui nós temos 2 vezes y, portanto a componente dele aqui é 2. Aqui nós temos 1, uma vez y. Aqui na terceira componente nós temos 0 vezes y. E na quarta componente nós temos uma vez y. Agora vamos ver aquelas que foram multiplicadas pelo escalar z. Na primeira componente eu tenho 0z. Na segunda componente 0z também. Na terceira componente 1z. E na quarta componente 0z também. Isso quer dizer que este conjunto forma um conjunto de geradores para W. A pergunta é: esses geradores são linearmente independentes? A resposta é sim. Eu não fiz nenhuma conta, mas eu estou observando que eles não são paralelos. Dois vetores não paralelos, um conjunto formado por dois vetores não paralelos, automaticamente é linearmente independente, fornece duas dimensões. Tá? Então, veja bem, ele é um conjunto de geradores que é LI, portanto, ele é uma base para o subespaço W. Então, logo, este conjunto é base
para W. Ok? Bola para frente. Próxima. Quais são as coordenadas de 1, 0, 0 em relação a esta base? Bom, notem que eu já estou afirmando que isso aqui é uma base, né? Se ele é uma base, então existe uma combinação linear única desses vetores que gera o vetor 1, 0, 0. Então vamos encontrar quais são essas coordenadas, tá? Um parêntese é que 1, 0, 0, se fosse na base canônica, seria uma vez o primeiro vetor da base, que é o I, 0 vezes o J, mais 0 vezes o K. Então as coordenadas seriam 1, 0, 0. Porém, aqui a base não é a canônica. Então eu preciso encontrar quem são os escalares A, B e C, de modo que ele é uma combinação linear desses vetores aqui. Então vamos em frente. O que vem a ser feito em todas as questões desse tipo, né? Nós iremos multiplicar os escalares, somamos as componentes e geramos um sistema. Já fazendo direto, A menos B mais C na primeira componente, depois A mais B mais 0 na segunda componente e depois A menos C. Isso aqui é igual a 1, 0, 0. Daqui obtemos o sistema A menos B mais C igual a 1, A mais B igual a 0 e A menos C igual a 0 também. Ok? Resolução desse sistema pode ser feito via escalonamento, porém eu vou optar por fazer por substituição. É igual a A. Vou substituir também a equação 2, que está afirmando que B é igual a menos A, dentro da equação 1. Vocês notam que eu fiz essa manipulação de modo a escrever C e B em função de A, para que eu faça a substituição na primeira equação e fique apenas com a variável A. Isso quer dizer que 3A igual a 1, ou seja, A igual a 1/3. Feito isso, eu substituo nessa equação e obtenho que o B vale menos de 1/3, porque B é menos o A. E como a coordenada C é igual a A, C também é igual a 1/3. Pronto. Nós já sabemos então que esse vetor, em relação a esta base, possuirá coordenadas 1/3, menos 1/3 e 1/3. Mostre que se o conjunto V1, V2, Vn é Li, todos os vetores do subespaço gerado por V são escritos de modo único como combinação desses vetores. Vocês estão lembrados que a condição de ser Li é uma condição lá da definição de base? Agora eu vou mostrar por que ela é necessária. Tá? Então, se o conjunto for Li, então todo vetor é escrito de modo único. Vocês estão lembrados da aula de base? Onde eu falei que o nosso problema fundamental seria escrever qualquer vetor como uma combinação linear única de vetores de um conjunto básico? Pois aquele adjetivo único está intimamente ligado com a independência linear dos vetores, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer então? Vou dizer que esse conjunto é Li como hipótese. Então a hipótese é que o meu conjuntinho de vetores V1, V2, Vn é linearmente independente.
E vou dizer que todo gerado por V é escrito de modo único. Então vamos fazer o seguinte. Quando eu quero provar unicidade em matemática, eu mostro que uma mesma coisa pode ser escrita de duas formas e que essas duas formas são exatamente a mesma forma. Ou seja, eu vou pegar um vetor V e dizer que ele é escrito assim: α1 V1 mais α2 V2 até αn Vn. E vou dizer que ele também pode ser escrito com outros escalares, a partir dos vetores V1 Vn, né? E agora eu vou mostrar que esses escalares são os mesmos. Tá bem? Ok. Se o vetor V é escrito desta forma e também dessa, então você tem que α1 V1 mais α2 V2 mais αn Vn igual a beta1 V1, beta2 V2 até o beta-n Vn. Iguais por quê? Ora, porque V é igual a V. Jogando tudo para o primeiro membro, nós ficaremos com α1 menos beta1 vezes o vetor V1 mais α2 menos beta2 vezes o V2 mais αn menos beta-n vezes o vetor Vn. Se eu joguei tudo para o primeiro membro, no segundo membro ficou o vetor nulo. Tá bom? Vocês estão reconhecendo isso aqui? Isso aqui é uma combinação linear nula dos vetores V1, V2, Vn. Mas, por hipótese, o nosso conjunto é Li. Sendo Li, essa combinação linear nula só pode ser possível se todos os escalares forem zero. Ora, dizer que α1 menos beta1 é igual a zero é dizer que α1 é igual a beta1. Faço com todos. αn igual a beta-n. Portanto, nós concluímos aqui, se um vetor é escrito ao mesmo tempo com coordenadas alfa e beta, é porque essas coordenadas alfa e beta são sempre iguais. Isso quer dizer que existe uma única forma de se escrever um vetor como combinação linear dos vetores V1 até Vn. E com isso, nós provamos que quando um conjunto é Li, o subespaço gerado por ele produz vetores que são escritos de modo único. Então, com isso, nós terminamos o nosso repertório de questões. Eu deixo aqui algumas questões em aberto. Refaçam todas essas questões, porque eu não disponibilizarei essa solução para vocês. E deixo para que vocês façam todas elas. Tá bom? Boa sorte e um forte abraço. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais.